Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje vai ser um vídeo complicado, difícil, não sei se ele vai durar muito tempo ou se eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Depende do meu estado de ânimo aqui no decorrer desse vídeo. Eu tenho uma revolta enorme contra a instituição psiquiátrica, né? Contra a justificativa da existência dessa instituição a partir da epistemologia que ela propaga, que é a de biomarcadores para os transtornos do comportamento, e emocionais, e do pensamento e da mente. Essa justificativa, essa epistemologia, essa teoria do conhecimento do desequilíbrio químico no cérebro, ou de alguma parte do corpo, ou de algum desequilíbrio do corpo, ou genético, ou hereditário, como justificativa para a intervenção psiquiátrica, é um abuso. E aqui eu estou com o Thomas Szasz, eu não estou aqui para falar dos abusos da psiquiatria. A psiquiatria em si é um abuso. Baseada nessa justificativa, ela é um abuso. Então, eu tenho uma revolta enorme contra essa instituição. Mas então, eu acho que eu tenho, na minha busca pessoal, que justificar para mim mesmo essa minha revolta. Porque pode ser que eu esteja errado. Mas quanto mais eu pesquiso, mais eu dou força e reforço a minha revolta. E eu vou trazer aqui para vocês um livro exatamente sobre isso. Ele é um livro que vale a pena vocês, né? Quem tem uma chispa, né? Uma faísca de revolta como eu e quer entender um pouco mais se a sua revolta contra essa instituição totalizadora de abusos contra a humanidade e o trato do ser humano. Quer saber se tem justificativa, se você quer aprender um pouco mais, se a sua intuição está certa, eu apresento alguns livros aqui para você. Você tirar a sua própria conclusão. E deixa eu pegar aqui então, primeiro deixa eu pegar meus óculos. E esse livro que eu vou trazer para vocês, ele se chama Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada, da Sandra Capone. Eu tenho ele no Kindle, no e-book, né? pelo Amazon Kindle esse. Então, o meu vídeo hoje é exatamente esse, né? Qual é a justificativa para a existência da psiquiatria? Eu quero saber qual é a justificativa para a existência, porque quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que essa instituição tem que se reformular por inteiro, para ser outra coisa, porque o que ela é um abuso. A humanidade, a inteligência, a lógica, a ciência, é uma falácia, se diz científica, mas não é. Mas bom, fala Fernando, mas tem um monte de gente que sofre de questões psiquiátricas. Não, as pessoas sofrem de questões existenciais. Isso sofreram e vão sofrer enquanto tiver humanidade. Questões psiquiátricas, quem diz é a própria psiquiatria, que gera o rótulo para depois oferecer a cura. Isso antigamente era a arte do bem viver, sofrimentos existenciais, sofrimentos de virtudes e vícios, seja o que for. Males psiquiátricos só surgem quando a psiquiatria se amplia para fora dos hospitais psiquiátricos e começa a querer expandir suas garras para a sociedade. Bom, não vou ficar aqui falando muito, eu vou direto às citações que eu tirei do livro, um livro grande, bastante completo, um senhor ou uma senhora pesquisa em relação à história da psiquiatria até os dias de hoje, da Sandra Capone. Vale a pena ter esse livro aí, ler esse livro, né, integralmente. Eu vou trazer aqui apenas umas citações, mas aqui nas citações eu tenho 19 páginas de Word, então não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, se eu vou ter disposição, porque é um assunto que me consome muito, então de repente eu paro no meio e a gente continua num próximo vídeo, né? Parte 2, a missão. Mas vamos então começar com Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada, né? Vai lá as origens, genealogia, vai lá as origens da psiquiatria ampliada. Sandra Capone. Obviamente que uma das suas referências fundamentais aqui, duas referências, mas a mais fundamental é Michel Foucault e a outra é Thomas Szasz. Vamos lá então.
as palavras de Sandra Capone. Sem tematizar diretamente o surgimento e a história desse manual, esse livro do DSM, esse livro pretende situar em perspectiva histórica o momento que surge e se consolida essa estratégia pela qual se delega à psiquiatria o poder de resolver grande parte dos problemas e conflitos sociais. Analisar esse momento em que a psiquiatria passa a interrogar-se por condutas que representam possíveis situações de conflito ou de desordem social pode nos auxiliar a melhor compreender o atual processo de medicalização dos comportamentos, que é o objetivo final da psiquiatria, o lucro, junto com as Big Pharmas, né? Trata-se, enfim, de analisar o marco histórico e epistemológico, que é o que me interessa, né? Também o histórico, mas o epistemológico, ou seja, a justificativa que eles dão para essa intervenção no comportamento humano. Então, analisar o marco histórico e epistemológico que possibilitou que o saber psiquiátrico alargasse suas fronteiras, integrando pequenas alterações de comportamento e anomalias menores a seu campo de ingerência. Por isso, Psiquiatria Ampliada está no título do livro da Sandra Capone. Então, o livro propõe-se a analisar a partir de que momento, em razão de que estratégias teórico-epistemológicas e de que práticas concretas a psiquiatria transformou-se no espaço de saber privilegiado para garantir a defesa das sociedades de qualquer fato que possa representar uma ameaça à ordem interior, seja o crime, o alcoolismo, a loucura ou a degeneração da raça. E quem garante a defesa nossa contra a psiquiatria? Ninguém. Porque ela está amparada por duas grandes instituições, que é a jurídica e a policial. Na segunda metade do século XIX, 1850 por aí, começa a se articular um novo modo de entender as doenças mentais que já não está relacionado exclusivamente a delírios, alucinações, atos violentos ou paixões irrefreáveis, o que até então concentrava a preocupação dos alienistas e psiquiátricas, só as coisas mais esdrúxulas, mais de maior, como é que se diz? Fugiu a palavra, né? De maior expressão. Esse deslocamento, né, do modo de entender as doenças mentais permite classificar um conjunto cada vez mais amplo de condutas e comportamentos cotidianos como patologias psíquicas que demandavam intervenções terapêuticas. Foi se ampliando, né? Emerge um novo campo de saber, possibilitando que fatos simples como a tristeza profunda, a sexualidade da infância, o alcoolismo, os mais diversos desvios de comportamento, passem a ser, pouco a pouco, objeto de discursos e de práticas médicas / psiquiátricas. Essa ideia passa a construir um verdadeiro programa de pesquisa sobre patologias mentais, conhecido como teoria da degeneração. Aí vem o livro, né? A questão do livro dela. Essa palavra degeneração é o ponto de inflexão, né? É ali onde muda completamente a perspectiva teórico-epistemológica da psiquiatria, que permite que pouco a pouco ela chegue até onde está hoje e que possa colocar qualquer tipo de comportamento dentro do seu DSM e considerar isso uma intervenção psiquiátrica a partir de medicamentos da Big Pharma. Então, mais ou menos em 1857, tem um tal de tratado da degenerências físicas, degeneração, intelectuais e morais da espécie humana e as causas que produzem esses verdadeiros males, do Benedito Augustin Morel. Ou seja, da espécie humana. Tem uma ontologia por trás, eles têm uma teoria, uma perspectiva de uma definição de ser humano ideal. E a partir desse modelo ideal, que não é clínico, nem fisiológico, nem biológico, é moral ideológico, como o sábio o estoico, como o mestre oriental, que a partir disso, que não é dito, obviamente que não é dito, quer dizer, está escrito, se a gente for pesquisar, está escrito o ser humano ideal, como deve ser, como deve se comportar, e a partir desse ideal que eles começam a trazer
outros comportamentos e práticas do dia a dia para dentro da intervenção psiquiátrica. Então começa com esse tipo de tratado em 1857 pelo Morel. Antes de 1857, a gente podia dizer que era existir a psiquiatria clássica, né? O Philippe Pinel, 1800, começo de 1800, o Cabanes, o Georges Leclerc-Buffon, antes ainda do Pinel, né? Então, o Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental, esse é de Pinel, antes do Morel. Então, o Esquirol. Então, tem um caminho histórico aí. A partir de 1857, com o Morel, ele pretendia substituir uma classificação sintomática por uma classificação etiológica das causas, né, das doenças mentais. Pois somente com a determinação das causas poderiam ser elaborados um sistema classificatório de patologias e uma terapêutica apropriada, assim como a medicina faz com as suas doenças orgânicas. Ele queria fazer, né, então, Morel ali a partir de 1857, não, olha, nós temos que seguir o modelo médico-científico. Assim, nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, começa a se consolidar uma verdadeira biopolítica das populações consideradas de risco para si e para os outros. Surge uma multiplicidade de novas classificações nosológicas de doenças, né? De patologias psiquiátricas, que dará lugar a novas estratégias de intervenção, a novas terapêuticas e nas últimas décadas do século XIX, nas primeiras do século XX, começa é um discurso higiênico preocupado em prevenir e identificar possíveis desvios patológicos antes que eles aconteçam. Necessária intervenção, né? Como se fosse a providência da saúde mental. Então não se coloca só dentro do asilo, dentro ali, né, dos hospitais psiquiátricos, ela se coloca já para fora, amplia não só para comportamentos que são esdrúxulos e considerados de manifestação muito esdrúxulos, né? Não sei como dizer a palavra. Agora também para comportamentos normais, o dia a dia. E ainda mais agora vamos tentar prever o que pode acontecer e antes que aconteça vamos intervir. Então a categoria degeneração refere-se a um duplo desvio. Por um lado, desvio da frequência estatística desejada em relação a características físicas, tais como altura, peso, formato do rosto, das orelhas, chamado os estigmas. Ou seja, aí está o ser humano ideal, branco, caucasiano, olho azul, 1,80 m, com certo peso, com uma certa concepção de rosto, um desenho de rosto, um desenho de corpo, né? Um Apolo. Então já tem uma definição do que seria, obviamente, que é o homem europeu. Fora disso, já são a pessoa já tem degeneração. Olha, uma orelha para baixo aqui, ó, o nariz torto. Ó, o que a bruxa tem? A bruxa tem uma verruga. Isso é uma degeneração. Tem nariz, aquele de águia, é corcunda, é degeneração. Porque tem um modelo de homem ideal, de ser humano ideal. Europeu, óbvio. Branco, óbvio. Olho claro, óbvio. E o outro tipo de desvio da degeneração é das normas ou valores que a sociedade europeia do século XIX considerava como invioláveis e universais. Está aí o nascimento da psiquiatria biológica, completamente social. Nada de médica, cheia de preconceitos e prejuízos, a partir de um ser humano ideal da sua cultura que ela considerava o melhor. Surge assim essa medicina do não patológico, porque ter uma orelha caída, ter um nariz aquilino, ter isso não é patologia. Mas entra na teoria na categoria de degenerescência. Então é medicina do não patológico, que aqui vai ocupar o livro da Sandra Capone. Ela não pretende somente curar
mas antecipar e prevenir as condutas indesejadas, porque a degenerescência ela tem um aspecto físico e o outro moral. O físico a pessoa nasce, dá para corrigir, agora, né, ou não. Agora o moral nós podemos antecipar, vamos intervir. Para isso serão criadas estratégias referentes ao controle da sexualidade e da reprodução, cujo alvo é a grande família dos anormais. A psiquiatria se institui assim como a defensora da ordem social, reclamando para si um poder ainda maior que os juristas e higienistas, pois demanda a gestão da anormalidade. Foucault vai dizer: a psiquiatria se arroga o papel de defensora generalizada da sociedade, ao mesmo tempo que conquista seu direito de ingerência na sexualidade familiar. E o tempo todo nesse livro da Sandra Capone, cada capítulo lá começa com uma frase tirada do Alienista do Machado de Assis. É que nem um paradigma fantástico, genial, um tragicômico, porque é cômico, mas é trágico ao mesmo tempo, de como funciona o alienista e a psiquiatria ainda hoje. E ali está exatamente essa parte da história que ela nos conta aqui. Né? Então, não pode ter relacionamento sexual os que têm orelha assim, os bobalhão, os loucos da cabeça, porque né, é hereditário, aí começa com a questão da hereditariedade. Tudo mito. Tudo no campo do discurso. Nada provado. Tudo a partir de preconceitos de classe, de raça, estéticos, a partir do modelo estético europeu. Onde é que está a medicina e a ciência aí? No momento em que a teoria da degeneração se consolida como programa de pesquisa, a psiquiatria poderá começar a estabelecer vínculos diretos entre um desvio de conduta e um estado anormal, herdado e definitivo, porque esse herdado agora está no gene. Provas? Nenhuma. Que reclama uma intervenção psiquiátrica. O que é a degeneração? Morel vai dizer: um desvio mórbido do tipo normal da humanidade. A psiquiatria nunca deixou de atuar aí. Ela diz hoje que é científica, mas a atuação dela é moral, é social. Ou corrigindo, é imoral, é antissocial, é desumano, porque na humanidade, no humano do humano, demasiado humano, é que ela atua, dizendo que é médica e científica. Aonde está a medicina e a cientificidade para o desvio mórbido do tipo normal da humanidade, claro, ideal, que está na cabeça do Morel e de qualquer outro? Para que esse discurso médico relacionado às condutas possa ser aceito, foi necessário operar uma reorganização do saber psiquiátrico, possibilitada pelo surgimento da teoria da degeneração. Esta permitia deslocar o eixo de intervenção das doenças às condutas, né? A medicina do não patológico, das patologias reais às anomalias, a partir dos preconceitos dos psiquiatras, dos sintomas indicativos de lesões orgânicas às síndromes de degeneração. Passou de algo que era objetivo para algo completamente subjetivo. Então, o eixo da intervenção das doenças foi deslocado das doenças médicas para as condutas. Conduta é subjetivo, doença é objetivo. Das patologias orgânicas às anomalias de comportamento e do aspecto físico, subjetivo, preconceituoso. Dos sintomas indicativos de lesões orgânicas às síndromes de degeneração que são verificadas a partir de questões subjetivas, sociais, comportamentais. Existe uma longa dinastia dessas síndromes, como afirma Foucault. Inicialmente aparece agorafobia, né? E está em lugar com muita gente.
Logo a seguir, as claustrofobias. As doenças incendiárias surgem em 1867. Comportamento de botar fogo, de brincar com fogo. Ah, a menina que brinca com fogo vai ser incendiário no futuro. E isso é um problema psiquiátrico. Já. A cleptomania, descrita pela primeira vez em 1879. Os exibicionismos em 1877. Tudo isso intervenção psiquiátrica. Tudo isso, doenças psiquiátricas. O masoquismo em 1875. A homossexualidade é anunciada como síndrome pela primeira vez em 1870. Nos arquivos de neurologia. É um oxímoro, né? Palavras que não combinam. Homossexualidade em arquivos de neurologia. Esse somatório de desvios pode ser indefinidamente ampliado. Podem ser adicionadas novas condutas que reclamam intervenção psiquiátrica. A partir de quem? Do próprio psiquiatra, da própria instituição. Assim, perante um fato social como o surgimento de ligas de vivisecação, Magnan descobrirá o que denomina síndrome de antiviviseção. O objetivo dos estudos dedicados à degeneração não foi terapêutico, mas administrativo. Tratava-se de garantir a gestão dos corpos e das populações que constituem uma imensa família dos anormais, o que criava um poder quase absoluto de gestão biopolítica, pois a partir desse momento a psiquiatria poderia abrir como domínio de ingerência possível, como domínio de suas valorações sintomatológicas, o espaço completo de todas as condutas possíveis na sociedade, sai dos portões dos hospitais psiquiátricos. Em 1908, no início do século XX, né, a psiquiatria moderna começa com Emil Kraepelin, né, com um livro, texto, né, da psiquiatria clínica, um texto para estudantes e médicos, em 1907, conhecido até hoje como Manual de Psiquiatria. Nas suas lectures, né, ele falava sobre a psiquiatria clínica. Esse grupo, que se identifica como herdeiro de Kraepelin, muitos hoje, os neo-kraepelianos, exerceu grande influência, isso a partir de 1907, depois de Morel, na transformação que o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, esse famigerado DSM, sofreu em 1980, tornando-se uma referência obrigatória para a psiquiatria mundial, como o da medicina do não patológico. Kraepelin, por sua vez, retomará os discursos dos degeneracionistas em numerosos textos, permitindo assim que muitas das teses defendidas por Morel e Magnan, antes dele, reapareçam transformadas na psiquiatria moderna. E a gente sabe, está vendo aqui, que a teoria da degenerescência não é objetiva. É preconceituosa, social, moral ou imoral e subjetivo. E ele, Emil Kraepelin, coloca como centro da nova psiquiatria exatamente essa teoria, que nada tem de científica e médica. Nesse momento, o velho discurso sobre a degeneração perderá todos os elementos metafísicos presentes em Morel, o ser humano ideal, os quadros bizarros definidos por Magnan também, para se introduzir como marco legitimador de muitas das certezas da psiquiatria moderna. Então ele vai pegar aí essa teoria da degenerescência, que é metafísica, que é ontológica, que é moral, que é social, e diz, não, agora vamos transformar isso em verdadeira ciência. Só que mostra a dificuldade em separar a história da psiquiatria e a história da medicina. Ainda que existam práticas, modos de observar e de diagnosticar absolutamente diferentes, é pela sua relação com a medicina que a psiquiatria encontra legitimidade e prestígio. Tendemos a pensar, diz Foucault, que a psiquiatria aparece pela primeira vez como uma especialidade no interior do domínio médico. Entretanto, entre os fundadores da psiquiatria, a operação médica que realizam quando tratam de um paciente não tem em sua morfologia ou em sua disposição geral virtualmente nada a ver com aquilo que se está transformando na experiência, na atividade diagnóstica e no processo terapêutico da medicina. Seus procedimentos são absolutamente irredutíveis aos da medicina. Ainda que queiram
ter alguma aparência médica científica, são coisas completamente diferentes, a psiquiatria ainda hoje e a medicina. Porém, é pela sua relação com o hospital, com a anatomopatologia e com o nascimento da clínica que deve ser compreendido o discurso psiquiátrico, que se aproveitam da cama feita, mas fazem outra coisa. A ideia de um conhecimento diferencial da loucura fundado sobre a anatomopatologia, a fisiopatologia ou a neurologia, essa tentativa de inscrição da loucura no interior de uma sintomatologia médica geral, terminará por fracassar no século XIX. Tentaram de tudo, não conseguiram. Não tem provas. Tem médicos, psiquiatras que se dão conta, poxa, olha, não é por aqui. Não tem prova. Não tem unanimidade nenhuma na psiquiatria quanto a isso. Aliás, não pode ter, porque não tem provas de biomarcadores fisiológicas ou anatomopatológicas para relacionar esquizofrenia com alguma questão do cérebro. O fracasso dessa tentativa de Charcot, o fato de que o corpo neurológico foge da psiquiatria, como também foge o corpo anatomopatológico, limitará o saber psiquiátrico a 3 instrumentos de poder. Com o desaparecimento da grande esperança neurológica, não encontraremos mais que 3 elementos para validar os diagnósticos psiquiátricos. Ou seja, isso já lá em 1800, no começo do século XX, já diz, olha, psiquiatria e biologia não tem nada a ver. Nada com medicina. Então, quais são, os 3 elementos para validar a psiquiatria? Para que justifique a sua existência? Os interrogatórios, a hipnose e as drogas. Destes 3 elementos, 2 permanecem, seja no espaço asilar, seja no espaço extra-asilar, como constitutivos do poder e do saber psiquiátrico até hoje: os interrogatórios e as drogas. A hipnose não mais. A atribuição orgânica da lesão que possibilita a construção de diagnósticos diferenciais. Determinados sinais e sintomas correspondem a certa lesão orgânica. E esse quadro nos permite diagnosticar uma doença e não outra. Uma úlcera é sempre diferente de um câncer de pulmão. Como afirma Foucault, no espaço da psiquiatria, a situação é completamente diferente por 2 razões. Não tem como fazer diagnóstico diferencial. Nós já vimos isso num outro vídeo aqui. Quais são as razões que a psiquiatria não pode fazer isso? No caso da psiquiatria, embora existam diagnósticos tais como a melancolia, a mania, a demência, não importa ter-se precisão nosológica, mas saber se tal paciente é ou não louco, independente dos estados físicos, biológicos, bioquímicos dele. Antes de qualquer caracterização, o verdadeiro problema que se apresenta é o de se estabelecer uma posição binária, pois o que está em questão é uma decisão institucional, a de saber se o indivíduo deve ser aceito ou não no asilo psiquiátrico. Esse cara está louco ou não, não interessa o exame de sangue. É nesse campo dual que se define o diagnóstico da loucura. Não se trata de perguntar, como na clínica, do que ele está doente, mas de saber se ele está ou não doente. Por essa razão, Foucault fala de um diagnóstico absoluto da psiquiatria, por oposição ao diagnóstico diferencial da medicina clínica, que já vimos também aqui. O exemplo do Rosenbaum, o experimento feito por um professor nos Estados Unidos que mandou várias pessoas se internarem em um hospital psiquiátrico dizendo que ouviam voz na sua cabeça e todos foram aceitos, só porque diziam isso. Também tem um vídeo aqui. O certo é que aquilo que caracteriza a medicina, a possibilidade de estabelecer diagnósticos diferenciais localizando as lesões no corpo, não pode ser realizado no âmbito da psiquiatria. Por essa razão, a psiquiatria deve limitar-se a enunciar diagnósticos absolutos, diferenciando-se assim dos diagnósticos médicos, que se organizam mediante a correlação entre sintomas e localização das lesões. Desse modo, não poderemos deixar de nos perguntar pela especificidade do saber psiquiátrico perante o discurso médico, em relação ao qual se valida e reconhece o que o psiquiatra está falando.
entre palavras e coisas, tem um oceano de diferença. Não tem nenhuma relação em a palavra que ele usa com a coisa que ele está dizendo que é. É um jogo de palavras. Está no âmbito do discurso, do mito, da falácia. Sem referências a lesões ou órgãos ou tecidos, como estabelecer um diagnóstico binário na psiquiatria? Como saber se essa pessoa que escuta vozes ou que se define como todo-poderoso deve ou não ser encaminhada para uma instituição psiquiátrica? Vamos ver Marinista e Machado de Assis. Comprovar que tais atitudes indicam uma doença mental. De novo Foucault. Na medida em que não se pode ou não se sabe encontrar no corpo do doente um substrato orgânico para a sua doença, trata-se de encontrar na família certo número de eventos patológicos que, embora sejam de outra natureza, se o pai era apoplético ou a mãe tinha reumatismo, ou se tem ou não um primo idiota, refere-se à existência de um substrato material patológico. Pessoal, eu vou parar por aqui, tem muito mais. E depois eu vou entrar numa segunda parte aqui, eu até vou deixar aqui uma segunda parte, vou botar a segunda parte, que vamos falar sobre o asilo psiquiátrico. Mas até aqui nós estamos desconstruindo majestosamente, colocando em escombros, apenas com um livro, com uma pesquisa, milhões de outras, a falácia, o mito da epistemologia, da psiquiatria biológica para atuar e intervir no comportamento da sociedade. Que a sociedade aceite e queira buscar seus remédios é outro assunto. Mas a questão é, qual a justificativa para a existência da psiquiatria a partir da sua epistemologia, da sua, teoria, mitologia do conhecimento, que é os desequilíbrios químicos, físico-biológicos no corpo ou no cérebro para a intervenção de medicamentos psicotrópicos que não atuam contra doença nenhuma porque não tem doença no corpo. Então, vou reter aqui minha revolta um pouco, guardá-la um pouco mais para a segunda parte do vídeo, que deve aparecer aí dentro de alguns dias. Se quiserem colocar comentários, quiserem colocar lenha na fogueira, quiserem apagar fogo com gasolina, à vontade. Podem jogar nos comentários aqui, comentem a favor, contra, sugestões, dúvidas, que eu aproveito a minha revolta, eu aproveito os comentários para colocar a minha revolta, atualizar a minha revolta e colocar ela em expressividade aqui no canal. Se quiserem e gostaram do vídeo, quiserem compartilhar, quiserem escrever comentários e dar o clique, no gostei ou não gostei, ou então se inscrever no canal, todos os sininhos, para que o canal possa chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Segunda parte, a missão.